Bom dia, meus queridos irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos hoje, mais uma vez, aqui para estudarmos a palavra do nosso Deus e vamos dar continuidade aos nossos estudos doutrinários, teológicos que temos feito ao longo desse tempo de pandemia, e que nós temos transmitido esses estudos através da internet, através do Facebook. Eu quero iniciar este momento com uma oração. Vamos orar. Senhor Deus amado, eu quero louvar o Senhor por esse dia. Louvo a Ti, ó Deus amado, por mais um momento na nossa vida, na Tua presença. Louvo a Ti por Teu cuidado conosco, tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvo pela semana que nós encerramos, estamos iniciando mais de uma semana. Louvo a Ti, ó Deus amado, pela saúde, pelas notícias que temos à nossa volta, das bênçãos do Senhor sobre o Teu povo. Também as adversidades, as lutas que nos sobrevêm. Nós queremos louvar e colocar na Tua presença, Deus amado, pedindo que Tu estejas visitando o Teu povo. Leve a bênção, leve a paz. Ó Deus amado, aqueles que precisam da Tua intervenção, Tu estejas visitando cada vida nessa manhã, nesse dia, cada momento, Deus amado. Deus amado, só Tu podes fazer aquilo que é impossível aos homens. Só Tu podes operar os milagres, a salvação, a cura, a libertação. E eu quero Te pedir, Deus amado, faça essa obra na vida daqueles que necessitam. Nós colocamos a Tua igreja, a nossa igreja de Rolândia aqui na Tua presença, a igreja presbiteriana de Rolândia. Colocamos a vida de cada família, cada irmão, aqueles que já estão participando conosco nessa manhã, aqueles que vão participar posteriormente, acompanhando a transmissão, vendo a gravação desse estudo. Que Tu estejas abençoando cada coração, fortalecendo a nossa vida. Também lembramos, ó Deus amado, daqueles que compartilham conosco, que participam conosco dessa transmissão, que são de outros lugares também. Que Tu estejas abençoando, Deus amado, a vida de cada um. E venha nos edificar com essa palavra, com esse estudo que teremos hoje. Um estudo que é desafiador, mas ao mesmo tempo é um estudo tão confortador, que traz uma segurança, uma bênção para a nossa vida, mas também um desafio de uma vida cristã autêntica. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos e pedimos que Tu estejas capacitando-nos, usando-nos e também abençoando a vida de cada um daqueles que vão ouvir a palavra do Senhor. Nós Te louvamos, Te pedimos tudo, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nosso estudo de hoje é um estudo da doutrina da perseverança dos santos. Este é um estudo que está ligado à doutrina da salvação, está dentro desse assunto da soteriologia, da salvação, a obra realizada por Cristo, a obra de Deus na vida do seu povo, e é uma consequência, é uma afirmação de acordo com aquilo que já afirmamos em outros estudos, como, por exemplo, da questão do livre-arbítrio, a depravação total do ser humano, quando afirmamos da vocação eficaz, a chamada eficaz do Senhor Jesus na vida do cristão, quando falamos da predestinação, afirmamos que o Senhor Deus planejou a salvação desde a eternidade e Ele, então, escolheu pessoas que Ele prepara para a salvação, e isso por um dom gracioso dEle em nossas vidas. Então, com isso, chegamos ao ponto em que vamos dizer que, uma vez que Deus que é o dono da salvação, uma vez que Deus é quem salva, Deus é aquele que garante também a salvação de todos aqueles que Ele tem preparado. E, consequentemente, esses que são dEle perseverarão no caminho do Senhor. Há uma história contada por Anthony Huckman. Ele conta que um pastor foi chamado para visitar um membro idoso da sua igreja que estava bastante doente. E quando ele perguntou como estava se sentindo aquele homem, o homem respondeu: "Sinto-me fraco. De fato, pastor, algumas vezes estou muito fraco para orar e preocupo-me com isso. Estou com medo, com muito medo, de que num desses dias eu esteja tão fraco que abandone a Cristo e me perca." O pastor então
citou as palavras de Jesus registradas em João 10, 28, dizendo: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. O que nos suporta até o fim, prosseguiu o pastor, não é a força de nossa mão segurando a dele, mas a mão de Cristo segurando a nossa. Essa é a palavra de Deus. Essa é uma coisa que muitas vezes o ser humano tem dificuldade de entender. Há sempre uma luta do ser humano para se colocar no centro. Sempre o homem tenta ser ele o agente, ser ele aquele que age, aquele que faz. E com respeito à salvação, muitas vezes acontece isso. Mesmo quando nós não negamos a soberania de Deus, algumas vezes acabamos afirmando que nós é que vamos viver, é que vamos fazer alguma coisa. E nesse caso, como aquele senhor com medo, um homem com uma vida de tantos anos já na igreja, servindo a Deus, mas com medo de se perder no último instante. E há muitos cristãos, queridos, que vivem nesta dimensão de achar que se no último instante ele afastar um pouco do caminho do Senhor, ele perdeu a salvação, está tudo perdido. Então há uma insegurança em muitos cristãos, mas nós afirmamos, teologia reformada, teologia calvinista, afirma com toda a convicção a doutrina da perseverança dos santos, isto é, dos verdadeiros crentes. Essa doutrina significa que aqueles que têm a verdadeira fé não podem perdê-la, nem total, nem finalmente, mas que perseverarão e serão eternamente salvos para a glória do Senhor. Então é uma convicção de que não há este perigo. É assim que podemos dizer que aqueles que são de Cristo, os verdadeiros crentes, vão perseverar até o fim. Vão ser fiéis até a morte. E assim receberão a coroa da vida. Então nós vamos ver um pouco mais sobre esse assunto. Vamos tentar trazer o que a Confissão de Fé de Westminster nos ensina sobre a perseverança dos santos, sobre a nossa convicção da salvação, sobre a nossa continuidade até o final da nossa vida com o Senhor. Vamos ver alguns autores, alguns teólogos que também nos auxiliam nesse estudo, nessa convicção com relação à palavra do Senhor, à nossa segurança. De maneira que também o alvo final desse estudo, desse assunto, é o quê? É que haja cristãos mais maduros, cristãos que estejam vivendo uma vida com Deus de uma maneira segura, mas de uma maneira fiel, de uma maneira que haja convicção, mas também haja atitudes, haja serviço, haja consagração. Nunca a palavra de Deus, nunca essa doutrina, deve nos levar a uma atitude de relaxamento, ou de acomodação, ou de pecado. Nós vamos ver nesse estudo também os perigos de uma vida de pecado, os perigos de uma vida de rebeldia, os riscos para a vida do próprio cristão viver de uma maneira contrária à vontade do Senhor. Então, irmãos amados, já citamos o texto de João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vemos aí a palavra de Cristo. Então, continuando, vemos aqui Louis Berkhof, um escritor já falecido, doutor em teologia, professor do seminário teológico, do Calvin Theological Seminary, lá nos Estados Unidos. Louis Berkhof escreveu uma teologia sistemática que é referência para muitos estudiosos. Eu creio que grande parte dos alunos, dos pastores que estão hoje aí na ativa, estudaram a teologia sistemática de Louis Berkhof. Berkhof diz o seguinte,
que essa doutrina deve ser bem exposta, pois a mesma corre o risco de ser mal compreendida. Esse é um grande perigo. Há o perigo de considerar essa perseverança como uma propriedade natural do crente, ou como uma atividade contínua do homem, por meio da qual ele persevera no caminho da salvação. Então, há esse risco, tanto do ser humano achar que ele é dono, eu fui salvo, então eu que sou, eu sou proprietário, eu que controlo essa questão da minha perseverança com Deus, ou então aquela atitude de achar que é pelo meu esforço, pela minha atividade contínua, que eu vou estar garantido. Acaba que, pelo esforço, caímos naquele mesmo perigo de trazer a obra para nós. Nós é que somos responsáveis. Não. Nós vemos que Deus é que vai agir. E é Ele que nos dá essa garantia. E a nossa resposta é uma resposta de quê? De obediência. É uma resposta de gratidão. É uma resposta de continuidade, de dependência de Deus, de estarmos realmente vivendo nessa confiança, nessa fé renovada a cada dia. Então é um processo que, é claro, nós participamos. Nós somos os grandes interessados na obra da salvação. Deus é o Deus eterno que reina, que vive. Nós estávamos perdidos e nós é que precisamos dessa obra em nossas vidas. Então, somos chamados para uma consagração, para uma entrega, para uma vida de dependência, de continuidade, de firmeza. Somos chamados à participação na obra de Deus. Somos chamados à consistência na vida espiritual. Somos chamados a uma assiduidade na igreja, a estarmos participando ativamente na vida da igreja, no sentido de aprendizado, no sentido de serviço, no sentido de estarmos ali dedicando a nossa vida, sendo usados por Deus, participando na obra do Senhor, participando das reuniões, dos cultos, das atividades e também no nosso dia a dia, levando a palavra, o convite para as pessoas, trazendo pessoas para Jesus e, consequentemente, também trazendo pessoas para o corpo da igreja, para o meio da igreja. Então, olhando para a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 17, parágrafo 1º, ali diz o seguinte: os que Deus aceitou em seu bem-amado Jesus Cristo, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente. É o que nós já falamos anteriormente. Mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Então, há uma palavra, né, da confissão de fé, baseada na palavra de Deus, né, de que os cristãos, os que foram salvos, os que foram chamados eficazmente, os que foram lavados pelo sangue de Jesus, não poderão cair, não poderão decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, nem do modo completo, e nem no final da sua vida, mas hão de perseverar. Com toda certeza, hão de perseverar nesse estado. Qual estado? No estado de filhos de Deus, de servos de Deus, de pessoas que amam a Deus, que buscam a Deus, e assim serão eternamente salvas. Um comentarista da Confissão de Fé, Dr. Chad von Dixhorn, professor americano, homem que dedicou para conhecer a Confissão de Fé e trazer uma atualização, uma explicação desse estudo para nós, ele diz o seguinte: uma maneira de pensar acerca de nossa própria perseverança em nossa peregrinação cristã é lembrar quem somos. Nós somos pessoas aceitas em Cristo, o Filho amado de Deus. Nós somos pessoas a quem Ele chamou eficazmente e santificou pelo Espírito Santo. E além disso, muito mais. Então, quando olhamos para essa realidade, quem nós somos, amados por Deus, chamados por Cristo, santificados pelo Espírito Santo, nós percebemos aí que a obra
é de Deus. Nós percebemos que nós mesmos, por nós mesmos, não temos grande esperança, não temos firmeza em nós mesmos, mas aquele que nos amou, aquele que nos chamou, aquele que nos santificou, é Ele quem nos abençoa e quem nos conserva e quem nos ajuda nessa perseverança, nessa caminhada. Então, o que Deus começou a fazer em nós é a base para aquilo que Ele ainda irá fazer. O novo nascimento, a justificação, o perdão dos pecados, a santificação, a nossa caminhada com Cristo, que nós já temos até aqui, a experiência que vemos da obra perfeita dele em nossas vidas, é o que nos dá garantia quanto ao futuro também. Se Deus começou boa obra em nós, Ele há de completar. O apóstolo Paulo, Filipenses 1,6, diz que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la. A obra dele não é uma obra feita parcialmente. Deus não começa uma transformação na nossa vida hoje e amanhã Ele fala, não quero mais, deixa para lá. Não. A obra que Deus começa, Ele termina. Se Ele nos chamou eficazmente ao ponto de nos levar à experiência de salvação, da conversão, do novo nascimento, então Ele não vai nos deixar. Como Cristo falou, jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão. Então esse é o claro ensino das Escrituras. Quando Deus nos chama à vida em Cristo, Ele nos chama para sempre. Quando Ele começa a boa obra, Ele termina. Também, irmãos, a promessa que nós vemos, essa palavra, é uma promessa maravilhosa. Aqueles que são salvos vão perseverar até o fim. Mas também aqui temos um importante alerta. Essa doutrina não nos encoraja a usar as promessas como desculpa para uma vida relaxada. Essa não é uma doutrina de preservação vazia, mas de perseverança em Cristo. É uma doutrina bíblica, uma doutrina que nos chama para a palavra, para uma vida com Deus. É o que o apóstolo Pedro nos ensina. Lá em 2 de Pedro 1,10, ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Então, como que é isso? Confirmar a vossa vocação e eleição. Quer dizer, viver diante de Deus, buscando a certeza, buscando a confiança, buscando aquela experiência de intimidade com Ele, de modo que vamos perceber, puxa vida, realmente, eu sou de Cristo. Realmente, Jesus me amou. Eu fui alcançado pela graça. E aí ele continua, porquanto, Pedro falando, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vivendo uma vida de busca. Não de falar, eu preciso ser fiel para não perder a salvação. Não. Eu preciso buscar a Deus cada dia mais, porque Ele me amou, porque Ele tem me dado essa bênção tão grande, e eu quero estar cada dia mais convicto. Quanto mais nós vivemos em confiança, em entrega, em comunhão com Deus, mais vamos adquirindo confiança, segurança, alegria e também a disposição de proceder com diligência, com fidelidade, cada vez mais. Então, é uma obra, queridos, que vai crescendo a cada dia. O amor a Deus, a busca de Deus, o prazer nas coisas de Deus vai aumentando a cada dia mais. E também com isso, uma vigilância, uma dedicação, uma luta para não cairmos, para não desagradarmos a Deus, para não pecarmos contra Deus. João também confirma este ensino dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado,
pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3, 9. Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, que é a obra que Deus fez. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. As pessoas que nascem de novo irão se alimentar do leite da palavra de Deus, vão andar nos seus caminhos e amadurecer para viver em humilde dependência do Espírito de Cristo. Então, há um sério perigo em confessar a Cristo falsamente. Os que assim fazem, na verdade, estão perdidos. A única solução é uma entrega completa. É uma entrega total, plena, e um arrependimento verdadeiro. É por isso que nós somos desafiados a examinar nossa vida e verificar como estamos vivendo, como está o nosso coração, como está a nossa fé, como está a nossa vida com Deus. É o que muitos têm dito até nessa questão, nesse tempo de pandemia, é aqueles que dependiam somente de estar na igreja, no templo, para ter uma vida cristã, terão dificuldades. Mas aquele que realmente está em Cristo, ele vai continuar firme. Ele vai ter, sim, saudade da casa de Deus, anseio por estar na casa de Deus, mas ele vai estar se alimentando a cada momento da palavra, buscando ouvir as meditações, os ensinos que são dados através das redes sociais, mas também ele vai estar se relacionando com seus irmãos, buscando conversar, ligar, ter esses encontros virtuais, esses momentos de conversarmos por telefone, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook. E assim estaremos sendo fortalecidos, irmãos, para que quando isso tudo terminar, nós possamos voltar para a casa de Deus, para o templo, como já temos, alguns já estão voltando, já podendo participar, mas com aquela visão de que eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero viver uma vida melhor para Ele a cada dia. Eu não quero retroceder na minha caminhada, mas eu quero caminhar, quero crescer. Infelizmente sabemos, no meio da igreja, há muitos que têm o nome de cristãos, há muitos que foram batizados, mas que não nasceram de novo. E nós afirmamos com muita tranquilidade que o batismo não salva. Não é o fato de eu participar da Santa Ceia milhares de vezes que eu estou garantido como salvo por isso, ou porque eu faço coisas boas na igreja, que eu vou fazendo coisas que eu estou garantido. Não é isso. O que nos salva é o encontro real com Jesus. O que nos dá a garantia da perseverança dos santos é, primeiramente, a entrega verdadeira. É a certeza de que Ele me lavou totalmente dos meus pecados, que Deus me aceitou como seu filho, e dessa maneira eu vou viver uma vida para a glória de Deus. O cristão autêntico, ele tem lutas, com certeza, mas ele tem prazer em estar na casa de Deus, em estar vivendo com Deus, em buscar as coisas de Deus. Então, quando isso não acontece no coração de alguém, quando alguém porventura está vivendo com um prazer muito maior nas coisas deste mundo, esquecendo Deus de maneira completa, ele tem que se avaliar, se perguntar se de fato ele se entregou. Se ele reconhece que não fez isso, a palavra diz o seguinte: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, somos chamados a nos aproximar de Jesus, dizendo: Senhor, eu reconheço que sou fraco. Eu reconheço que até agora não consegui viver como deveria. Eu reconheço que tinha uma confissão de fé enganosa, falsa, mas eu quero me entregar totalmente e quero te servir. E quero ser salvo, e quero ser transformado por ti, e quero ser uma nova criatura para a glória do Senhor. Continuando, irmãos, na confissão de fé, no segundo parágrafo do capítulo 17, ali diz o seguinte, que essa perseverança dos santos
não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Não é a minha vontade, a minha livre vontade, meu livre-arbítrio que me capacita a viver uma vida de certeza e perseverança. Mas nós vemos que é o próprio Deus, no seu decreto da eleição, na obra de Cristo realizada na cruz, a obra do Espírito Santo em nos alcançar, de aplicar em nós a obra de Jesus, a santificação, a permanência, né? A vivência daquilo que Deus quer que nós façamos. São essas realidades, são essas obras de Deus que nos dão a garantia, que nos dão essa certeza da perseverança que teremos. E de fato, iremos perseverar até o fim para a glória do Senhor. Então afirmamos mais uma vez que a certeza da perseverança não está em nós, mas em Deus. Então, assim como a salvação é um dom de Deus, a perseverança também o é. A confissão de fé reconhece a obra do Deus Pai, Filho e Espírito Santo como o único meio de continuidade do cristão no caminho do Senhor. E a palavra de Deus também nos confirma isso. Vários textos da palavra que nos mostram que é Deus, a obra é do Senhor, é Ele que nos dá a certeza e a segurança. Olha só o que diz Paulo em 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então nós vemos que é uma obra completa. E vemos ao mesmo tempo que a obra que Deus faz e aquilo que Ele nos capacita a fazer. Deus nos sela, Ele nos dá o selo, o seu nome. Somos dele, né? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E aqueles que pertencem a Deus vivem para a glória do Senhor. Aqueles que pertencem a Deus se apartam da injustiça e se voltam para Deus, para andar com Ele. Também nós vemos o amor de Deus, que nos garante essa obra tão maravilhosa da salvação. Jeremias fala: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Versículo maravilhoso, que mostra que o amor de Deus não é um amor passageiro, não é um amor que hoje é real e amanhã ele deixa de existir. Não, mas o amor de Deus para com os seus filhos é um amor eterno. Também, dentro dessa mesma linha de pensamento, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai falar o quê? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus ou do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 33
a 39. São palavras, irmãos, que nos mostram Deus garantindo a nossa salvação, a nossa perseverança, a nossa continuidade no seu caminho. Aqueles que são dele, realmente, estão guardados, porque ele vai nos ajudar em todos os momentos. E ele vai nos dar essa busca, essa dedicação, essa consagração. Para o Filho de Deus, as lutas servem para aproximá-lo mais de Deus. Para o Filho de Deus, as bênçãos são para nós motivo de louvor, de gratidão. Tudo que nos acontece nos mostra Deus agindo em nossas vidas. Enquanto que para aqueles que não são do Senhor, aqueles que não amam a Deus, o que nós falamos, tudo que eu falei aqui, as bênçãos se tornam para ele motivo de arrogância. Ele acha que ele que mereceu, ele que fez, ele que faz. E também os problemas servem para ele maldizer, blasfemar, reclamar, zombar de Deus ou então se afastar de Deus. Então nós percebemos que as mesmas realidades para o povo de Deus se tornam em bênção, enquanto que para aqueles que não são de Deus se tornam a cada dia mais impedimento, afastamento e maldição. É a dura realidade daqueles que estão sem Cristo. E é por isso que nós precisamos, pela palavra, olhar para a nossa vida e buscar identificar isso. Eu estou cada dia mais amando a Deus. Eu percebo no meu coração cada dia mais um desejo ardente de estar perto de Deus por aquilo que Ele é. Eu tenho mais e mais desejo de adoração e louvor. Eu tenho tido uma atitude de busca, de clamor, de dependência de Deus a cada momento. Então isso tudo para mim, se eu tenho, é sinal de que eu realmente estou caminhando com Cristo. E cada dia mais eu quero viver dessa maneira. Mas se eu também percebo, se você percebe que não tem essa atitude, se você está vivendo uma vida cada dia mais distanciado de Deus, mais afastado, mais ignorante com relação às coisas do Senhor, a palavra é: arrependa-se, arrependei-vos e crede, arrependei-vos dos vossos pecados, clamem, se entreguem, se prostrem e peçam para que Deus venha lavar os seus pecados, perdoá-los, para que Deus venha te transformar. Se entregue, se renda, reconheça que quem é o dono da sua vida de fato é Jesus. Só Ele pode nos garantir a salvação. Então, o único caminho é uma entrega completa e definitiva. Mas, irmãos, eu quero caminhar para a última parte desse estudo, a última parte da confissão de fé, o terceiro parágrafo que nós queremos ler, do capítulo 17, que fala justamente dos perigos, dos problemas que acontecem na vida dos cristãos, né, e que são desafios para nossas vidas. Então, que fala, eles, a confissão de fé nos afirma, eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, então os cristãos podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Nós afirmamos que o cristão, ele volta para Deus, ele se volta para Deus, ele ama a Deus. Mas o cristão neste mundo está sujeito a tudo que nós falamos aqui. Ao pecado, ao afastamento, ao esfriamento e aos problemas, às consequências ruins do seu pecado diante de Deus.
Sabemos que algumas pessoas que fazem parte da igreja simplesmente abandonam a Cristo e a igreja. Alguns vêm e vão, passam pela igreja ou passam pela obra de Deus, mas não permanecem, apostatam, porque nunca experimentaram de fato o lavar santificador, o lavar regenerador do Espírito Santo, da obra de Cristo na sua vida. Então essas pessoas não têm como continuar. É aquela palavra que Cristo falou, o joio no meio do trigo. Pessoas que se fazem passar por ovelhas, mas que na verdade são lobos, são destruidores, são pessoas que têm o propósito de trazer problemas para a igreja, trazer contenda, trazer divisão, trazer destruição no meio do povo de Deus e sim levar pessoas, tirar pessoas da casa de Deus e levar para o mundo e para a perdição. São essas pessoas que passam pela igreja, mas que nunca foram de fato membros do corpo de Cristo, nunca foram salvos, nunca foram santificados, transformados. Esse é um caso. Mas também devemos reconhecer, como a confissão de fé nos diz, como a palavra de Deus nos mostra, que há aqueles que, mesmo sendo de Cristo, tropeçam e caem. E a palavra nos mostra que há consequências reais e muito duras para com essas pessoas. Nós temos exemplos, muitos exemplos na palavra de Deus. Eu quero citar apenas dois. Um deles, Pedro. O outro, o rei Davi. Quem se lembra de Pedro? O que Pedro fez? Qual foi o pecado que marcou a história de Pedro? Claro que ele não pecou somente este, mas ele cometeu um gravíssimo pecado. O pecado da traição, a negação de Jesus. No momento que Cristo estava passando por todo o seu julgamento, a sua prisão, momento de tamanha dor, quando ele foi abandonado por quase todos, Pedro, o discípulo de Cristo, o apóstolo Pedro, aquele que tinha afirmado que jamais negaria Jesus, que sempre estaria firme, ele negou Jesus. Irmãos, e ele não negou Jesus somente uma vez, mas ele negou 3 vezes. Olha só, uma vez, passa um pouquinho, outra pessoa pergunta, não, você estava com Cristo. Não, jamais. Chegou ao ponto dele praguejar e jurar que nunca tinha estado com Jesus, que não sabia quem era aquele homem. E aí ele vem a dor e a amargura naquele coração. Olhando para uma questão, pensando se haveria uma prevenção para aquele pecado, haveria. Qual seria? Jesus deu a receita para ele, para que eles permanecessem firmes. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A humildade, sede humilde, nós devemos ser humildes e dependermos de Deus. Mas quando Pedro deveria ser humilde, ele achou que era forte. Ele confiou em si mesmo, ele disse, eu nunca vou trair o Senhor. E no momento que ele deveria estar em dependência, em vigilância e oração, no momento mais crucial da vida de Jesus, no Getsêmani, o que Pedro fez? Pedro dormiu. Pedro dormiu de cansado. Ele permitiu que o cansaço físico o impedisse de estar junto com o Mestre, orando, vigiando. E aí, um parênteses nisso aí, né? E nós, quantas e quantas vezes também? Momentos de grande necessidade, momentos de angústia, momentos de grandes provações, simplesmente desesperamos, ou dormimos, ou vacilamos. Então a consequência para Pedro foi a dor, o peso de ter negado Jesus. O peso de ter dito que não conhecia Jesus. Aquele que realmente fez tudo por ele, agora estava sendo traído.
Então nós vemos que Pedro poderia ter simplesmente naufragado, mas nós vemos a obra de Deus. Pedro ele chorou amargamente, certamente que ele já se arrependeu, mas houve um momento que depois da ressurreição, em que Cristo vai até ele, lá em João 21, e quando Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Até alguns falam que foi para que Pedro pensasse nas 3 vezes que ele negou Jesus. Então Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Por fim, Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Na verdade, quando ele fala eu te amo, fala, eu tenho um amor de amigo, eu sou fraco, mas eu te amo de verdade. E aí Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus restaura aquele homem, Jesus traz aquele homem de volta e fala: vai fazer a minha obra, vai fazer a minha obra, seja um homem de Deus para a glória de Deus. E nós vemos que depois daquele momento, Pedro se torna um novo homem de verdade. Houve uma restauração completa e Pedro foi muito usado por Deus na obra do Senhor, na edificação da igreja, na expansão do Evangelho, da pregação do Evangelho por todo o mundo daquele tempo. Pedro foi restaurado. A história nós sabemos. Quando nós lemos ali 1 de Pedro, 2 de Pedro, essas cartas que Pedro escreveu foram todas posteriores, muito depois do momento em que ele teve a restauração, depois daquele pecado, daquele momento. E vemos aí um homem que permaneceu firme, que foi até o fim e morreu por Cristo. Morreu crucificado e foi realmente um nome, um exemplo a ser seguido também, um dos grandes nomes da história da igreja. E vemos também Davi. Davi também caiu. O Salmo 32, o Salmo 51 mostram já a história dele de arrependimento, o reconhecimento do amor de Deus, o reconhecimento do perdão, da restauração que ele teve. E também podemos dizer que Davi abraçou o seu pecado mais completamente e mais deliberadamente do que Pedro, até por um período mais longo. Davi teve uma sequência de pecado. Adulterou, ele quis esconder o seu pecado, depois ele causa a morte daquele marido traído, do Urias, ele traz Batseba para morar com ele, aquela mulher, né, aquela jovem que foi, vamos dizer assim, usada por Davi, uma serva, mas ela se torna esposa, e Davi permanece por um tempo sem querer assumir. Meio que ele foge de Deus, meio que ele se afasta de Deus, e ele tenta manter uma vida de normalidade. Foi praticamente um ano, quase um ano, dessa situação de afastamento de Deus. Até que, quando o filho dele estava para nascer, Deus manda Natã confrontar Davi. E Davi, então, reconhece o seu pecado. Mas Deus fala: olha, o filho vai morrer. Essa criança vai morrer. A criança não tinha culpa de nada, mas a morte daquela criança era uma punição, era um juízo para aquela família, para Davi. E então nós vemos Davi sofrendo, sendo humilhado, ficando mesmo no pó e na cinza, mas também, assim como Pedro, vemos um homem que se arrepende, um homem que entendeu o ensino de Deus, e aí ele foi tratado pelo Senhor. Ele teve o seu filho morto, mas para a glória de Deus, passado um tempo, ele tem um outro filho com Batseba. Qual o nome desse outro filho? Salomão. E esse filho de Batseba com Davi se torna o herdeiro do trono de Israel. Deus
restaurou aquele homem, Davi, e Deus deu para ele uma bênção através daquela mulher. Uma relação que começou pecaminosa, se tornou abençoada através do perdão de Deus, e assim Deus cumpre a sua obra, seu plano na vida de Davi. Irmãos, nós vemos que o pecado é real. Esses homens pecaram contra Deus. E também as consequências do pecado são reais. Vemos que as consequências do pecado de Davi foram muito mais severas do que, vamos dizer assim, em termos de, humanamente falando, com relação a Pedro. Os dois sofreram de maneira muito grave. Todos que pecaram contra Deus, todos os filhos de Deus têm um tratamento de Deus. A consequência pode variar, pode ter um efeito mais abrangente ou menos abrangente. Mas a questão é que Deus trata os que são dele. E aí vem uma questão importante para nós terminarmos nosso estudo de hoje, é que a ira de Deus se manifestou contra Davi e se manifesta contra o nosso pecado. Mas essa ira não é a de um destruidor, mas é a ira de um pai que ama seus filhos e os quer trazer de volta. O juízo que Deus mandou contra Israel, em muitos momentos, foi um juízo duro. Foram situações horríveis. Foram penas de morte até. Pestes, fome, juízo, inimigos que vieram, o exílio. Mas tudo isso para tratar aquele povo, para ensinar aquele povo quem era Deus e para aquele povo voltar para Deus. Nós também somos tratados muitas vezes. Algumas vezes, sim, haverá consequências duras para o nosso pecado. Mas sabemos que, se é Deus que nos trata, o propósito de Deus é a restauração. Então, aquele que é amado de Deus, aquele que é filho de Deus, vai receber a disciplina do Senhor para aprendizado. E vai aprender, e vai crescer, e vai buscar lutar contra o pecado. Então nós devemos reconhecer a fidelidade de Deus, o amor e as suas promessas em nossas vidas. Também devemos reconhecer que somos pequenos e incapazes de perseverar no caminho do Senhor por nós mesmos. Precisamos depender constantemente de nosso Deus. Se cairmos em pecado, devemos nos arrepender o quanto antes e nos voltar à presença de Deus. Podemos ser disciplinados por Ele, mas sua disciplina traz restauração e nos fortalece para a caminhada. É por isso, irmãos, que podemos dizer, afirmar com convicção que sim, aquele que é de Cristo, salvo, aquele que teve o novo nascimento, ele vai perseverar até o fim. Que Deus nos ajude, que nós possamos nos apropriar dessa doutrina, desse ensino da palavra de Deus, não para como nós dissemos, não para uma vida de desleixo, de pecado, de abandono de Deus, mas para uma vida de comunhão, de consagração, de entrega, de obediência, de amor. Meus amados, o que Deus espera de nós, Deus tem para nós, é uma vida de maturidade, de crescimento. Então, não retroceda na vida espiritual. Não é porque você leu a Bíblia já uma vez, 2 vezes, 10 vezes, que você vai dizer, agora eu já não quero mais ler, não preciso mais ler, já li muito, já sei bastante da palavra. Cada dia, o cristão que persevera, ele persevera porque Deus está com ele e ele vai perseverar na palavra, na oração, na comunhão com o povo de Deus, no serviço, na humildade. É uma tremenda, é uma coisa maravilhosa saber que a obra de Deus é nos transformando para sermos mais humildes. Se eu pequei contra alguém, se eu cometi um mal, se alguém foi machucado por mim, eu vou buscar essa pessoa para restauração. Eu vou me humilhar diante daquela pessoa, pedindo perdão, para que ela tenha essa oportunidade também de me perdoar e que nós possamos caminhar juntos. Se alguém me ofendeu, eu vou também com meu coração humilde, eu vou me dispor a perdoar. Eu vou me colocar na prontidão para
estar andando junto com aquela pessoa. E assim, cada situação da nossa vida. Eu quero ser bênção. Nós queremos ser bênçãos. O nosso desafio é este. A doutrina da perseverança dos santos não é uma doutrina que nos leva ao comodismo, mas ela nos leva para mais perto de Deus. Porque é Ele que nos garante, é Ele que é o dono, Ele que nos ajuda. Então, cada dia eu vou estar mais perto dele. Por isso que eu posso dizer sim, podemos dizer, como Paulo, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Assim que podemos dizer também que uma vez salvos, salvos para sempre. Uma vez que Deus nos lavou, nos salvou, estamos salvos e vamos continuar, vamos perseverar até o fim. Então, aquele que perseverar até o fim terá a vida eterna. Com essa certeza, iremos perseverar. Vamos perseverar no caminho do Senhor para a sua glória. Deus nos abençoe, meus queridos. Vamos orar, encerrando esse estudo nessa manhã. Senhor Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra nos dá conforto, a tua palavra nos dá ânimo, a tua palavra nos dá desafios, nos dá motivações para vivermos uma vida cada vez melhor, cada vez de maior dedicação e santidade na tua presença. Deus amado, nós queremos pedir que tu nos ajudes a lutar contra o pecado. Dê-nos, ó Deus amado, cada dia mais a dependência do Senhor. Dê-nos, ó Deus amado, cada dia a perseverança no teu caminho. Dê-nos, ó Deus amado, a sensibilidade, a percepção do perigo do pecado à nossa volta. Que nós possamos lembrar que o inimigo está rondando-nos. Sempre. Ele sempre vai agir. Ele é um inimigo real. Um inimigo que não desanima. Ele quer nos destruir. Ele quer nos derrubar. Mesmo sabendo que ele não pode nos destruir totalmente, ele quer nos levar a termos vergonhas, a termos ações pecaminosas, a termos consequências horríveis em nossas vidas, porque ele quer o prejuízo da obra de Deus. Mas em nome de Jesus nós temos, ó Senhor Deus, a tua obra em nossas vidas, e nós queremos dizer, Senhor Deus, nos ajude a estarmos firmados na rocha. Aumenta o nosso amor para com o Senhor. Aumenta, Pai, a nossa dependência de Ti. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa dedicação, nossa consagração, nossa busca de estarmos na Tua casa, no caminho do Senhor, na Tua obra. Deus amado, aviva-nos, fortalece-nos. Nós precisamos do Senhor. Nos dê, ó Deus amado, essa segurança. Eu te peço, se alguém ainda não está seguro, se alguém ainda não está firme no caminho do Senhor, venha trazer o arrependimento, venha trazer a conversão genuína, a fé salvadora para cada coração e venha mudar a história dessa pessoa, de cada pessoa que se encontra ainda nessa situação de dúvidas, de não assumir uma fé real e autêntica no Senhor, mas venha trabalhar nos corações. Tua palavra é um convite da graça. Tua palavra é o Evangelho que nos capacita a salvação, que nos chama para a salvação. Então que a tua palavra alcance os nossos corações, os corações de todos aqueles que ouvirão ou que estão ouvindo esta palavra neste momento. É o que nós te pedimos, Senhor Deus. Lembramos ainda, Deus amado, da tua igreja. Quero lembrar da vida dos irmãos enfermos. Eu quero colocar a vida do Lucas Moreira na tua presença, sua família. Que o Senhor venha abençoar muito a vida deles, ali o Marcelo, a Ângela. Venha abençoar a vida do Gabriel, do Davi, seus irmãos. E a vida do Lucas, Pai amado, que o Senhor esteja cuidando dele, abençoando no seu tratamento, na sua recuperação. Que o Senhor traga a cura completa, Pai amado, para o teu filhinho, para a glória do Senhor. Também eu te peço pela Gilmara, que o Senhor continue abençoando a vida dela. Ela está aguardando já o dia da cirurgia, que o Senhor a abençoe e conduza, Pai, a vida da tua filha também para essa obra completa. Tu tens o plano do Senhor. Que o Senhor venha fortalecer a Gilmara, abençoe o Valdir, abençoe o João Augusto, o João Daniel, que essa família também seja guardada e abençoada pelo Senhor. E assim, Deus amado, todos os enfermos da nossa igreja, os idosos, cada irmão que está passando por lutas, aqueles irmãos que estão sofrendo, estão em depressão, estão vivendo momentos de angústia nesses dias, que tu estejas trazendo ânimo, a paz do Senhor,
a renovação espiritual, o fortalecimento do Senhor. Abençoe a tua igreja, o teu povo. Nós te pedimos tudo no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero me despedir dos irmãos, saudando a cada um. Deus venha abençoar cada coração. Eu fico feliz de ver cada um dos irmãos aqui conosco, né? Cada querido que está participando dessa transmissão. Aqui eu vejo alguns irmãos aqui aqui na minha tela, né? Vejo o Cleverson, a sua família, minha mãe, lá em casa, meus pais, Aline, Zé Roberto. Deus abençoe muito, meus queridos, vocês. E todos os irmãos que participaram conosco. Eu apertei aqui, eu acabei saindo da tela aqui. Mas que Deus abençoe cada um que participou. Todos são muito bem-vindos. É um prazer muito grande estarmos juntos. Que Deus continue abençoando nosso coração. Continuamos transmitindo. Semana que vem teremos novamente. Estamos orando para que Deus nos dê, em breve, a condição de voltarmos a reunir, a ter a escola dominical presencial na igreja, mas não sabemos ainda quando será. Vamos avisando para a igreja de Rolândia, os irmãos daqui, né, quando estivermos, vamos comunicar para todos, mas que Deus continue abençoando. Vamos continuar sempre transmitindo também, esperamos poder abençoar irmãos de longe, os irmãos de perto também, através das transmissões, mas que Deus abençoe a todos. Um abraço para cada um e um bom domingo. E à noite hoje, para quem é de Rolândia, estaremos aqui, né, os que podem participar do culto, estaremos às 7 da noite. Hoje quem vai pregar a palavra é o nosso seminarista Josemar Alves Pereira, então será uma alegria ter a presença dos irmãos também. E quem não puder participar presencialmente, acompanhe pela transmissão, será um prazer ter cada um dos irmãos. Um abraço a todos, irmãos, um bom dia.